Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode começar a utilizar uma ferramenta para você construir automações que sejam simples ou avançadas, agentes de IA de todas as formas. E essa ferramenta é o NHN. Você já deve ter percebido que o NHN está dando o que falar no mundo das automações. Todo mundo está falando sobre o NHN. E eu tinha que trazer esse vídeo para te mostrar tudo sobre essa ferramenta. Então, se você já gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like para eu saber que você gosta de NHN, que você quer ver mais sobre ele aqui no canal. Meu nome é Talena e eu sou especialista em inteligência artificial e automação. E no meu canal a gente fala muito sobre esse assunto. Então, se esse tema te interessa, não esquece de se inscrever no canal. O NHN, para quem não sabe, é uma ferramenta de automação visual. Ele é responsável por integrar ferramentas e também conectar diferentes aplicativos, seja Gmail, WhatsApp, CRMs em geral. São infinidades de possibilidades que você tem utilizando o NHN. E ao contrário do que muita gente prega, o NHN não é uma ferramenta complicada. Você não precisa lidar com códigos utilizando ele. E se você precisar utilizar, você pode usar o próprio ChatGPT ou outro modelo aí de inteligência artificial para te ajudar nessa etapa. Mas assim, não precisa você entender de programação para você trabalhar com o NHN. Muita gente tem medo, né? Fica assim receoso de iniciar os estudos aí em NHN. Eu venho percebendo isso. E assim, esse vídeo é para desmificar essa ideia que você tem do NHN que é algo complicado. Não é. É muito simples. Principalmente se você já vem de outras ferramentas aí, como o Make, como ferramentas de chatbot. Funciona da mesma forma, arrasta e solta. No próprio NHN ele já tem muitas ferramentas que são nativas e que você não precisa necessariamente trabalhar com API. Mas se você precisar trabalhar com algum aplicativo que não tenha nativamente, você pode trabalhar através da API. Eu vou te mostrar um pouco dele aqui na tela do meu computador, mas antes disso eu queria falar um pouco sobre ele. Além dele ser gratuito, ele também é open source. O que significa isso? Ele tem um código aberto, então os programadores fizeram e disponibilizaram o código dele para você inserir dentro de outros sistemas. Então você consegue utilizar o código dele, que é aberto, dentro de outros sistemas. E a gente já entra na etapa de instalação. Para você ter acesso ao NHN, você pode utilizar ele hospedado, então você pode hospedar ele em uma VPS, você pode utilizar ele hospedado na própria base do NHN mesmo, tá? A empresa, então você consegue pagar mensalidade para utilizar, da mesma forma que a gente já usa aí essas outras ferramentas de integração no mercado. Uma das vantagens absurdas que eu acho do NHN é que, por exemplo, quando você utiliza ele hospedado na sua estrutura, você só vai pagar pelo uso. Então, eu tenho ele aqui instalado na minha estrutura e eu só pago o tanto que eu usar. Eu não pago uma mensalidade fechada, então ele não cobra por operação. Lá dentro da VPS a gente cobra por uso, né? Se você tem uma VPS como a Hostinger, por exemplo, que é uma empresa de hospedagem, né? E ela tem essa opção de você contratar a nuvem, a cloud dela, você paga a mensalidade. Mas quando a gente está falando da Hetzner, que é outra ferramenta de VPS, inclusive vou deixar o link das duas abaixo, caso você queira criar a conta com desconto. Nas duas eu tenho desconto, então vou deixar aqui abaixo para você fazer sua inscrição por lá e já garantir o desconto aí nos primeiros meses. Na Hetzner você paga por uso, você usa e depois você paga. Então assim, é muito bom quando a gente está falando de implementações aí, principalmente para clientes, né? Quando você utiliza o NHN para implementar para outras pessoas. Então agora bora aqui para a tela do meu computador que eu quero te mostrar o NHN por dentro. Então aqui é a carinha do NHN. Assim que você instala ele, você cai aqui nessa página de overview e aqui dentro a gente tem esse menu lateral, tem aqui essa aba do overview, que são todas as automações que você tem, todos os workflows que você tem, a parte de credenciais, onde você insere as contas dessas ferramentas aqui dentro, para você conseguir utilizar elas dentro do workflow. Aqui a gente consegue acompanhar as execuções que deram erro por algum motivo. Nessa lateral tem os templates. O próprio NHN tem uma barra aqui de vários templates que a própria comunidade disponibiliza. Então tem muita coisa. Assim como a gente viu lá dentro do Make, onde tem todos aqueles templates, né, os blueprints lá no Make, aqui a gente tem os workflows que também ficam disponíveis gratuitamente. Alguns gratuitos, alguns não. Então aqui você consegue explorar muita coisa. Você vem aqui e busca qual o app que você quer ou qual a estrutura de automação que você quer. E aqui já vai ter muita coisa pronta. Mesmo que você não queira utilizar exatamente o que está lá, você pode pegar partes daquele workflow e montar o seu. Então isso é muito bom. Voltando aqui para o menu, a gente tem a parte de variáveis aqui, não uso muito. A parte de updates. Então aqui, por exemplo, como eu instalei na minha VPS, é que ele está me informando as novas versões que estão sendo lançadas. Se eu quiser atualizar na minha VPS, eu posso atualizar aí para ficar sempre com a mais atual, tá? Aqui a gente tem a aba do meu perfil,
Então eu venho aqui, ó, em configurações. Aqui eu consigo personalizar a minha conta, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o tema dark aqui para ficar mais visual aqui para os meus olhos. Aqui eu tenho as informações da minha conta. Aqui, essa parte aqui eu não vou entrar muito porque a gente não vai utilizar. Então vou voltar aqui para o overview e aqui eu vou criar um workflow. Então eu venho aqui, ó, cliquei em workflow e aqui a gente tem a aba de construção do nosso workflow. Aqui você consegue construir as suas automações, bem parecido com o Make. Nesse botão aqui lateral, a gente tem um maisinho e vão aparecer esse primeiro aqui, essa parte de gatilhos, né? Os triggers. Como que você vai startar essa automação? Aqui ele tem algumas opções. Então a gente tem o trigger manual, que é para quando a gente está testando, literalmente, né? Não faz muito sentido. Só quando você testa e ele roda, ó. Aqui tem esse botão de teste. Então aqui ele rodou e aqui eu consigo visualizar a execução, ó. Aqui tá na edição e aqui eu venho no menu de execução. Aqui eu consigo ver o histórico, né? O que foi que aconteceu. Então não tem nada, só rodei o gatilho. Volto aqui de novo pro editor. Então aqui, ó, eu vou excluir esse aqui pra gente ver os outros. Venho aqui de novo no maisinho, ó, e aqui tem o On App, que é o quê? Baseado em algum app, essa ação, né? Então aqui eu tenho vários aplicativos, vários apps que são nativos. Tem um aqui, por exemplo, o Active Campaign. Vou colocar aqui o Active Campaign. Coloquei o módulo do Active Campaign. Sempre que acontecer alguma coisa lá no Active Campaign, ele vem para cá. E aí eu venho e coloco o próximo módulo aqui, que é o módulo de Advanced AI. Eu venho aqui, ó. Aqui dentro desse módulo tem várias opções. Eu vou escolher aqui AI Agent, esse bloco, né? Que é justamente o bloco da construção dos agentes AI. Aqui eu seleciono um modelo, mas aqui eu seleciono um modelo e aqui eu tenho vários modelos de linguagem. Várias LLMs. Por exemplo, aqui, ó, DeepSeek, tem o Grok, tem a OpenAI, que é o mais conhecido. Venho aqui e coloquei o modelo que eu quero utilizar no meu módulo de AI Agent. Venho aqui, tenho sempre que selecionar uma memória. Então aqui a gente está construindo um agente AI, hein? A gente está construindo um agente AI aqui. Sempre eu vou ter que escolher uma memória para que o meu agente tenha aquele histórico, aquele contexto que foi conversado ali, ó. Aqui nesse bloco eu seleciono a quantidade de janelas, quantas janelas que meu agente precisa ter de informação no histórico dele. Vou deixar 5 aqui. E aqui é a etapa de tools, né? Se você quiser acrescentar funções extras, ferramentas a mais dentro do seu agente. Aí depois disso eu venho e devolvo, ou não, né? Vou colocar em outro lugar e aqui você vai construir, tem muitas opções. Aqui você pode só colocar o nome, ó, da ferramenta também, igual no Make, buscar qual a ferramenta que você quer trabalhar. Por exemplo, o Google Sheets também já tem nativo aqui, ó, Google Sheets. Aqui eu tenho as funções dentro do nó, aqui no NHN a gente chama nó, dentro do nó do Google Sheets. Tem várias funções aqui que você consegue colocar, por exemplo, atualizar uma planilha, ó. Aí aparece aqui para você selecionar a conta. Sempre que você for trabalhar com as ferramentas, você tem que criar as credenciais dela. E aqui vai aparecer todas as informações de acordo com a planilha que você colocar, direitinho para ele atualizar, vamos supor. Aqui um exemplo. Para você ver, uma ferramenta arrasta, clica e solta. Muito simples, muito simples. Aqui eu excluo, ó, aqui eu excluo. Aqui eu coloco para testar, né, ele rodar, que a gente chama esse nó. Então assim, gente, muito simples. Vou colocar aqui outro de gatilho para a gente ver. Vou excluir tudo aqui, ó. Vou colocar o primeiro passo, que é o primeiro passo é o gatilho. Por exemplo, quando esse on a schedule é justamente para iniciar de acordo com o tempo, né? Então, aqui você consegue colocar, não, eu quero que essa automação ela rode só a cada 2 dias. Ou eu só quero que ela rode no horário de 2 às 5, de segunda a sexta. Aqui você faz toda essa configuração, tá? Com esse trigger aqui, com esse gatilho. Vou excluir pra gente ver outro. Tem aqui o de webhook, que é justamente para você receber dados externos, ou seja, vamos supor que você está fazendo um agente A no WhatsApp, igual eu mostrei em alguns vídeos anteriores aqui do canal, vou deixar nos cards e na descrição também, que a gente constrói um agente A para o WhatsApp. Então, como é que a gente recebe os dados do WhatsApp? Utilizando um webhook, né? E lá no vídeo eu mostro utilizando uma API não oficial, que é a Evolution, para você conseguir receber esses dados que veio do WhatsApp. O gatilho que eu quero aqui é do webhook. E aqui dentro do NHN, quando a gente fala de webhook, existem 2 URLs. A de teste, só para você testar, e aí depois que tá tudo ok, você utiliza a de produção. A diferença dessas 2 URLs aqui que a gente tem. Aqui a gente consegue configurar o método e aqui você consegue trabalhar um pouco com a parte de API também. Outro gatilho que a gente vai ter aqui é o de formulário. Quando alguém se inscreve em algum formulário seu, esses dados caem aqui e a partir disso começa uma automação.
automação. Aqui também é outra possibilidade de gatilho para iniciar o seu workflow. Vindo de outro fluxo, então você consegue conectar fluxos. Isso daqui é muito utilizado quando a gente está falando de tools, quando a gente utiliza tools, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco para a gente ver, mas é muito utilizado nessa etapa. E no chat, para você testar, por exemplo, um agente ao vivo. Então aqui, ó, abre o chatzinho, tem que você precisa colocar em alguma ferramenta como o WhatsApp, por exemplo. Você constrói o seu agente aqui, ó, coloca no mais, coloca aqui, e aí você consegue testar ele diretamente aqui no chat, em vez de testar lá dentro do WhatsApp. Então, eu vou te mostrar alguns exemplos que eu já tenho aqui para você conseguir visualizar. E aqui você salva e liga ele, tá? Esses botões aqui, ó, de ativo e inativo. Assim como lá dentro do Make a gente consegue, deixa eu te mostrar esses botões aqui. Vou colocar aqui só, aqui é um banco de dados, só para criar uns módulos aqui, ó. Esse menu aqui de baixo, aqui você aumenta e diminui, e esse botão ele ajusta o workflow. Você viu que ele estava todo bagunçado e já veio para cá? Então aqui ele faz esse ajuste igual lá no meio. Vamos supor que o seu tá todo desorganizado. Você aperta aqui e ele ajeita para você. Muito legal essa funcionalidade. Vamos voltar aqui para o menu. E aqui dentro a gente consegue também colocar tags para ficar mais organizado. O seu overview aqui ficar bem organizado. Vou pegar aqui outra conta que eu tenho. Olha só. Nesse aqui, que foi um fluxo que eu já até mostrei aí num vídeo. Vou colocar aqui para vocês verem uma execução que foi feita, para a gente analisar como aparece. Nesse menu lateral aqui, você consegue acompanhar as execuções, tá? Como eu mostrei anteriormente. Então, aqui dentro, ó, a gente consegue acompanhar o que está acontecendo. Vou dar um zoom aqui para você ver. Uma coisa muito legal do N8N é que você consegue copiar a execução para poder fazer os testes. E é muito útil isso quando a gente está construindo os agentes. A gente não precisa ficar toda hora ali testando. Então, o que está acontecendo aqui nesse workflow? Vou te explicar bem rapidamente. A gente tem um módulo aqui de webhook para receber esses dados que vêm da Evolution, que é a API do WhatsApp, que a gente traz os dados do WhatsApp, faz esse tratamento de dados aqui, e aí dentro do N8N eu trabalho com banco de dados. Então, aqui eu estou utilizando o Supabase para poder gerenciar todos os leads que chegam dentro desse WhatsApp, tá? Aqui é um sisteminha que a gente criou de pausar a IA e retornar a IA. Então, toda vez que a IA é pausada, a gente também salva o histórico, até para ela poder ter o contexto no mesmo lugar. Então, além do histórico de conversação entre ela e o usuário, entre a IA e o usuário, a gente também salva o histórico quando ela está pausada, do que foi conversado entre o humano e o usuário, para ela poder ter acesso a isso depois. Aqui a gente tem um tratamento de mensagem, então a gente consegue receber e tratar todo tipo de mensagem que vem, seja texto, áudio, imagem, documento, figurinha, reação. Então, tudo isso aqui a IA está preparada para poder receber, que a gente faz esse tratamento. Aqui a gente faz o tratamento de mensagem picotada, né? Mensagem fracionada, quando o lead envia lá várias mensagens. A gente faz um processo de concatenação para juntar tudo antes de enviar para o agente AI. E aqui esse agente AI, além de ele ser RAG, que é o que é um sistema de buscar informações externas do que estão no prompt. Aqui a gente coloca o prompt. Se eu quiser colocar algo por fora do prompt, se você viu o vídeo que eu trouxe aqui de prompt, você sabe que quanto maior o prompt, mais ela pode ter chance de alucinar. Então, é bom que o prompt seja sucinto e você coloca essa funcionalidade de RAG, que é justamente buscar em ferramentas externas. Ela vai buscar os detalhes em outro lugar, no caso aqui, dentro do Supabase, que é o banco de dados que eu estou gerenciando tudo. De onde é que eu pego essa informação? Por isso que tem aqui esse bloco, que é justamente do Drive. Então, eu subo os arquivos no Drive e eu trago para cá, para o Supabase. Além dessa funcionalidade, além dessa tool, esse meu agente, ele também consegue enviar imagem, que era uma necessidade que esse cliente nosso estava precisando de enviar arquivos ali durante a conversa. Então, por isso essas tools aqui que eu expliquei para vocês, que são funções externas que você consegue colocar. Ele consegue enviar mídias, arquivos ali durante aquela conversa para o usuário. Assim que o usuário pedir, ele consegue enviar. Isso, quando a gente está falando de venda de produtos, é essencial, né? Você precisa ter a possibilidade da IA também enviar esse tipo de arquivo para o cliente final poder fechar com você. Então, nessa etapa aqui, a gente faz a divisão de mensagens. Do mesmo jeito que a gente consegue entender mensagem fracionada, a gente também envia mensagem fracionada. Então, aqui a gente está fazendo essa quebra das mensagens. Aqui em cima é justamente para cadastrar o histórico do que está sendo conversado. Aqui é um exemplo de um agente bem completo que já está atuando dentro da estrutura desse nosso cliente aqui no WhatsApp. Possibilidade de, quando a gente utiliza o N8N, é muito maior. Você tem uma gama de possibilidades absurdas. Por isso que ele é poderoso, né? Além dele ser
ser bem mais barato, porque você só paga o uso, e ele ser open source também, a possibilidade de você colocar em qualquer lugar, ele tem essa flexibilidade na criação de automações, né? Você hoje precisa dominar o N8N, principalmente se você está nessa área de automação e IA. Por isso que em breve eu vou estar lançando meu treinamento focado aí na construção de agentes AI dentro do N8N. Eu vou deixar o link abaixo para você se cadastrar na lista de espera se você tem interesse em conhecer o meu treinamento voltado para o N8N. Lá eu vou destrinchar tudo do N8N para você poder ter segurança na hora de implementar agentes AI dentro do N8N. Seja para você fazer para si, como para você vender para outras pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer que eu traga mais sobre o N8N, não esquece de deixar o teu like e comentar aqui abaixo, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Mm-hmm.